E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo quero partilhar com você aqui uma passagem, né, da Sagrada Escritura que está no Evangelho de São Mateus, né, no capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Aqui fala, né, sobre o banquete nupcial, né, o banquete do Cordeiro, né? Jesus volta, né, a falar aos fariseus, né, por meio de parábolas. Jesus contou essa parábola do banquete de casamento. Jesus disse que um rei preparou o banquete do casamento de seu filho. Depois você lê aí na sua Bíblia, aí é Mateus 22, né, do 1 a 14. A parábola conta isso, né, que Jesus diz assim: o reino dos céus é comparado a um rei que preparou o casamento do seu filho. Preparou a festa do casamento do seu filho. Mandou chamar os convidados. Os convidados nem ligaram. Mandou chamar uma segunda vez os convidados, dizendo: olha, os bois, né, os animais já estão tudo preparado, o banquete está pronto para a festa. E esses convidados não deram nem atenção. Uns agarraram, né, os servos, bateram neles e mataram. Então o rei, ele pegou, enviou, né, seus soldados e matou aqueles assassinos. Destruiu, né, sua cidade. E o rei furioso, né? Então o rei enviou os seus servos para chamar, né, todos o que eles encontrassem pelas estradas, né, pelas encruzilhadas. O rei disse: vai por toda a estrada, por todo o caminho e reúne todos o que vocês encontrarem. Então, os servos foram pelas encruzilhadas. Todos os que eles encontraram, eles reuniu. Tanto os bons quanto os maus. Reuniu todos. De modo que a sala nupcial, né, o salão nupcial ficou cheio, né, de convidados. Quando o rei entrou, percebeu ali um homem que estava sem o traje, né, de festa. Perguntou ao homem: por que você entrou aqui assim? E o homem não soube, né, responder essa pergunta. Então o rei pediu aos servos: amarra a mão e os pés deste homem e lança fora, né, nas trevas. Ali, né, haverá choro e ranger de dente. Então veja, aí no final diz assim, né, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Pois muitos, né, são chamados e poucos são escolhidos. Mas o foco principal que a gente vai conversar aqui é o seguinte. Veja que no versículo 9 diz assim, né? Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos o que encontrardes. Os servos saíram pelo caminho, no versículo 10, né? Reuniram todos o que encontraram, maus e bons, e a sala da festa ficou cheia de convidados. Veja, foram convidados bons e maus, todos, né? Todos que encontraram na estrada, né, e nas encruzilhadas. Isso aqui, esse banquete nupcial, né, esse banquete de casamento, né, é a igreja, né, é a missa, é a igreja. Veja que foram convidados não só os bons, né, mas também os maus. Os primeiros convidados que foram dignos de receber os primeiros convites, digamos assim, eram pessoas que o rei gostaria, em primeiro lugar, de tê-los, né, em sua festa. Mas esses primeiros convidados rejeitaram, né, esse convite. E agarraram, né, os servos, espancaram e mataram. Então, ele manda chamar, né, os outros, aquelas outras pessoas que deram a atenção, né, e foram para a festa.
de modo que ficou cheio, né, a sala. Então, eu vejo nessa passagem, né, a igreja. A igreja, né, é essa sala nupcial, cheia de convidados, bons e maus. Então, quando a gente vê hoje pessoas, às vezes, se afastando da igreja por conta do pecado de um padre, por conta de um pecado, né, de um irmão de comunidade, né, de um ministro, de um diácono, né? Então, quando alguém se afasta da igreja por causa do pecado de outras pessoas, é porque a pessoa não conhece essa passagem. Veja, a igreja é o lugar de todos, os bons e os maus, não só dos bons. Veja claramente. E Jesus também conta outras parábolas também para nos mostrar que a igreja é o lugar dos bons e dos maus, daqueles que seguem e daqueles que não seguem. Mas um dia o rei vai entrar e vai julgar e vai perguntar: por que entraste aqui desse jeito? Né? Por que entraste aqui desse jeito? Aquele homem do texto bíblico aqui não soube responder. Então, muitas pessoas também, talvez, né, muitas pessoas não vão saber responder. Por que você está aí? Né? Por que você está aí? Por que você entrou aqui? Só que, como Paulo disse, né, na leitura, numa das leituras, né, de ontem do Evangelho, que Paulo disse assim: quem estiver em pé, tome cuidado, né, para não cair. Então, se eu estiver em pé, se eu achar que estou em pé, eu devo tomar cuidado para não cair. Se alguém achar que está em pé, tome cuidado para não cair. E essa passagem da Sagrada Escritura me ajudou muito a entender essa questão, né? De a gente ver a igreja lotada, de a gente ver pessoas lá que a gente pode até julgar, dizer, mas por que essa pessoa está aqui? Se essa pessoa vive uma vida mundana, né? A gente pode até na nossa fraqueza julgar. Por que essa pessoa está aqui? Ah, porque o Papa agiu assim? Ah, porque esse padre agiu assim? Veja, quem vai julgar no final vai ser o rei, que vai entrar e vai julgar. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo é que para eu e você não desanimar com o pecado de outra pessoa. Porque aquela pessoa foi também convidada. Veja que no texto aqui, o rei manda os servos convidar. E eles convidam, né? Os bons e os maus. Então, o mal que você acha que está mal lá dentro, foi também convidado por Deus. O bom foi convidado. Todos foram convidados. Então, somos todos convidados. Então, não podemos aqui apontar o dedo para outra pessoa. Porque fomos todos convidados. Bons e maus. Toda vez que vinha essa tentação de apontar o dedo para alguém na igreja, toda vez que vinha essa tentação, lembre-se dessa passagem. Que todos foram convidados pelo mesmo Senhor. Né? Todos fomos convidados. Então, não é motivo para perder a fé. É motivo para a gente aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé de maneira que a gente tema, né? A gente tema que aquele rei, ao entrar naquele salão de festa, não seja eu, não seja você, não seja um dos nossos a ser jogado fora. É esse temor que eu tenho que ter. Eu temo que naquela hora que o rei entrar, não seja eu, né, amarrado os pés e as mãos e jogado fora, né, na fornalha, aonde haverá choro, né, e ranger de dente. Então é esse cuidado que eu e você tem que ter, precisa ter, né, e precisa conhecer sobre a igreja. Porque a cada dia que passa, mais pessoas vão surgir, mais polêmicas vão surgir, mais heresias vão surgir, mais apostasia, né? Muitas pessoas vão apostatar. Como diz, né, o Evangelho de São Mateus também, no capítulo 24, muitos esfriarão. A maldade vai aumentar tanto que o amor de muitos esfriarão. Né? Odiarão mutuamente. Surgirão muitos mestres. E o pior é que surge cada dia mestres e pessoas dentro da igreja. Então,
Eu queria partilhar com você, né, essa passagem de Mateus 22, né, do banquete nupcial, para eu e você não esquecer essa passagem. Porque tanto os bons quanto os maus, né, foram convidados. Foram convidados. Por isso que a gente vê a igreja cheia de pessoas. Como diz aqui, né, muitos foram chamados, mas poucos serão escolhidos. Mas o importante deles estar tudo lá, o importante de estar todo mundo na igreja, é que Deus está dando a oportunidade a todos. A mesma oportunidade que dá a mim, que deu aos santos, está dando também a todos nós. Para Deus, né? Deus não faz distinção de pessoas. Ele está dando a oportunidade para todos. Para os bons e para os maus. Cabe a cada um aproveitar esse tempo, né, de misericórdia, esse tempo que Deus está dando para mim e para você, esse tempo de graça, esse tempo que as igrejas estão abertas para dar oportunidade para mim e para você. Porque pode haver tempo, né, que a igreja não esteja mais com as portas abertas. E muitas pessoas vão sofrer muito por não aproveitar bem esse tempo. Né? A questão da consciência. A consciência vai arder muito se a gente não mudar de vida nesse tempo. Nesse tempo. Quer dizer que é preciso fazer uma ótima confissão. É preciso se aproximar do sacramento. Os sacramentos é a extensão, né, de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Continua, né, a função de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Não depende, né, exclusivamente do ministro. São divinos, entende? Então quer dizer que não depende do ministro. O copo de água que alguém dá para outro que mata a sede, não depende do pecado daquela pessoa, entende? Quer dizer que muitas vezes aquele que dá um copo de água é um grande pecador, mas o que mata a sede é a água, né? Não é aquela pessoa. Então, o que nos santifica não é aquela pessoa, mas sim o sacramento que a gente recebe. A gente precisa focar no sacramento, no remédio, entende? E deixar que Deus julgue no final. O que aconteceu também com a parábola do trigo, né, e do joio. Jesus disse, deixai crescer um em outro. E no final ele enviará, né, os seus anjos para te arrancar o joio e lançar fora no fogo e recolher, né, o trigo no palheiro. Então é preciso que eu e você saiba disso. Tenha esse conhecimento da igreja. Porque muitos, diz o texto, né, em Mateus 24, que muitos, o amor de muitos vão esfriar. Vão esfriar porque vão parar de ler o evangelho. A gente vai parar, muitas pessoas estão parando de ler a Bíblia, né? Estão ficando aí só em mensagens. Mensagem daqui, mensagem dali, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Pessoas de dentro da igreja, né? Mas que não é convertida, como a gente falou, como a gente viu no texto aqui. São pessoas más. Então é preciso eu e você identificar e ficar com aquilo que é bom. Ficar com aquilo que é bom. Focar nos sacramentos, para a gente não perder, né, a fé, para a gente não virar ateu, para a gente não parar de crer em Deus. É preciso a gente voltar a ler, né, os evangelhos. Voltar à Sagrada Escritura. Porque senão a gente vai se deixando levar por tantas mensagens que vão nos confundindo, vão nos colocando contra, né, a mãe igreja. E a igreja é santa. É bom a gente estar repetindo isso sempre, né? A igreja é santa. Quem peca somos nós, os filhos. Mas, né, a mãe igreja é santa. Ela é santa. Ela que nos transmite, né, a santidade. Então vamos parar de olhar o pecado, né, dos outros. Lembrar dessa passagem do banquete, que todos foram convidados. Todos estão recebendo, né, o mesmo tratamento. Todos estão tendo a mesma oportunidade, de maneira que quando Jesus voltar, ninguém pode, né? Ninguém pode inventar desculpa, né? Inventar desculpa. Então é isso aí que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo. Espero que tenha contribuído, né, para o nosso crescimento, né, espiritual. E se afastar de mensagens que nos colocam contra a igreja. Está surgindo muitas pessoas dentro da igreja com mensagens que estão afastando pessoas da própria igreja, né? Desqualificando, destruindo a verdade.
não dizendo isso, o Papa não é legítimo, o Concílio Vaticano não é legítimo, João Paulo II não era legítimo, entende? Quer dizer que tem pessoas dentro da igreja que são desses convidados, os bons e os maus. Então tem gente dentro da igreja fazendo esse papel de pôr fogo na própria igreja, de incendiar, né, a própria igreja, esquecendo-se que a igreja é santa, invencível, e quem peca, né, somos nós, né, os filhos da igreja, e que todos nós filhos da igreja, bons e maus, fomos convidados para o banquete do Senhor, e que Ele que vai julgar no final a ação de cada um de nós, entende? Então era isso que eu queria passar para vocês, para a gente ter esse conhecimento sobre a nossa igreja, sobre a igreja, né? De nosso Senhor Jesus Cristo. Ter esse conhecimento que os maus e os bons, né, todos foram convidados. E que muitos foram chamados, né? Mas poucos serão escolhidos. Então, que eu e você, que a nossa casa, né? Vamos nos esforçar, né? Para que esteja entre esses poucos, né? Escolhidos. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Se inscreva aí no canal, ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.